Olá, alunos! Voltamos com mais um vídeo mostrando uma questão para a explicação do nosso LibreOffice Writer. Novamente uma questão do CESP de 2013 que falava sobre o BR Office Writer. Observa, a questão originalmente é sobre o BR Office Writer. Nós vamos transformar essa questão como se fosse uma questão do LibreOffice Writer, certo? Então, originalmente era BR Office Writer, mas nós vamos transformar. Primeiro, vamos à leitura da questão, diz assim: a respeito do BR Office Writer e da figura acima, que mostra uma janela desse software com um texto em processo de edição. Julgue os itens a seguir. Aí ele mostrava essa imagem na época do BR Office Writer. E vinha a questão original do BR Office Writer, que eu transformei em questão do LibreOffice Writer, até porque aqui nós temos uma mudança no símbolo original da questão, que era esse pincel que tu está enxergando ali, e ele mudou um pouco no LibreOffice Writer 4.4 a simbologia. Então agora eu estou te mostrando a questão modificada e adequada para o estudo do LibreOffice Writer 4.4. Agora sim vamos à leitura para responder essa questão de acordo com o LibreOffice. A respeito do LibreOffice Writer 4.4 e da figura acima, então vamos imaginar aquela figura como sendo uma figura mostrando um texto no LibreOffice Writer, essa figura aqui, ok? Que mostra uma janela desse software com um texto em processo de edição. Julgue os itens a seguir. E aí ele diz, o botão, e mostra um determinado botãozinho ali, pode ser usado para se aplicar a um trecho de texto a formatação de outro trecho. Para isso, deve-se selecionar o texto cuja formatação se deseja copiar, clicar nesse botão e, em seguida, selecionar com o mouse o texto ao qual se deseja aplicar a formatação. E aí ele pergunta se está certo ou está errado. Primeiro, nós temos que descobrir qual é o nome deste botão dentro do nosso LibreOffice Writer. Então, primeiro vamos descobrir, abrindo aqui o nosso LibreOffice Writer, qual é o nome desse botão que tem o símbolo de um pincel. Observa o nome dele aparecendo lá, clonar formatação. Porque nas versões mais antigas esse botão se chamava pincel de estilo. Mas no LibreOffice Writer 4.4 esse botão se chama clonar formatação. Então nós já começamos com uma diferença importante a versões mais antigas que chamam esse botão de pincel de estilo, e aqui no nosso LibreOffice Writer 4.4 ele é chamado de clonar formatação. E o que faz o botão clonar formatação? Ele copia a formatação de um determinado texto e aplica essa mesma formatação em outro texto. Eu vou dar um exemplo prático. Eu vou selecionar a palavra aulas e vou alterar as formatações da palavra aulas, colocando negrito, itálico e sublinhado. Percebe que a palavra aulas agora tem uma formatação diferente do restante das palavras desse texto. Eu seleciono essa palavra aulas e vou clicar no botão clonar formatação, o antigo pincel de estilo que no LibreOffice Writer 4.4 se chama clonar formatação. Vou clicar uma vez nesse botão agora e vou arrastar sobre a palavra teste. Percebe o que aconteceu? A palavra teste agora também ficou em negrito, itálico e sublinhado como estava a palavra aulas. Isso quer dizer que o botão clonar formatação não serve para copiar o texto, e sim copiar a formatação de um trecho de um texto e aplicar em outro trecho. Repetindo a operação, agora selecionei, cliquei no botão clonar formatação e arrastei sobre a palavra teste. Perfeito, clonou, copiou a formatação. Se eu tivesse selecionado a palavra aulas, aplicado um duplo clique no botão clonar formatação, vamos fazer isso agora, duplo clique. Eu poderia ter arrastado sobre a palavra teste e ele continua com a ação do botão clonar formatação, e agora eu posso arrastar, por exemplo, sobre a palavra cursos e ele continua aplicando aquela formatação. Então, duplo clique permite manter a ação do clonar formatação para que tu continue copiando e aplicando essa formatação em outros trechos de texto aqui no documento. Então, vamos voltar para a questão que dizia, o botão, agora já sabemos, clonar formatação é o nome dele, pode ser usado para se aplicar a um trecho de texto a formatação de outro trecho. Está correto. Depois ele diz, para isso deve selecionar o texto cuja formatação se deseja copiar. Perfeito, eu devo selecionar esse texto que eu quero copiar a formatação, clicar nesse botão, ok? E em seguida selecionar com o mouse o texto ao qual se deseja aplicar a formatação.
Tá certíssimo, tá correto a indicação do CESP para a função do nosso botão clonar formatação, que em outras versões se chamava pincel de estilo, mas que aqui tu já sabe se chama clonar formatação. Questão então marcada como certo aí para o CESP. Muito legal essa questão, bem tradicional aí em provas de concurso, que nós acabamos de adequar ao LibreOffice Writer 4.4. Certo, pessoal? Se gostou do vídeo, não esquece, marca gostei e também se inscreve no nosso canal. Até o próximo vídeo, bons estudos!